E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, a mais um momento aqui comigo, mais um momento importante aqui no nosso canal, não é verdade? Estamos aqui finalizando mais um dia, estamos aqui para trazer mais informações para vocês, para a gente bater um papo, para a gente se atualizar referente às possíveis, né, mudanças, possíveis alterações, possíveis valores que teremos aí entre esse finalzinho de ano, começo do ano, ou seja, vamos bater um papo, né, para a gente entender tudo o que está acontecendo relacionado aí a salário mínimo, quem recebe um salário, quem recebe acima de um salário. Vamos bater aquele papo para que a gente possa, obviamente, entender tudo o que está acontecendo nesse momento, tá bom? Você vai chegando, já vai colocando para a gente aí, por gentileza, de onde você está falando, né? De qual cidade você está falando, de qual estado. Vai colocando aí para a gente que a gente possa ter uma noção de aonde está chegando a nossa live, não é verdade? Coloca para mim também se o áudio está bom, tá? Que tinha aparecido aqui um errinho para a gente no YouTube, mas eu acredito que já foi corrigido. Coloca aí para mim, por gentileza, se o áudio está legal, se o áudio está bom, para que a gente possa, obviamente, fazer uma live legal, uma live boa, né? Para que a gente possa finalizar o dia da melhor forma possível, pessoal. Vamos dando boa noite aqui para quem já está chegando. Já vai chegando, deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito, vai fazendo a sua inscrição aqui no nosso canal, porque desta forma, todas as vezes em que a gente abrir uma live ou que a gente colocar, né, um vídeo para vocês, vocês serão notificados e desta forma você ficará por dentro das informações primeiro que todo mundo, tá bom? Vamos dando uma boa noite aqui para todo mundo que já está chegando. Olha só, seu Adaías, né? Boa noite, seu Adaías de Atibaia, São Paulo. Dona Loriza, boa noite, dona Loriza, tudo bem? Dona Raimunda, a portabilidade do consignado demora quantos dias? Dona Raimunda, em média, tá? Dando tudo certo, em média 10 dias, tá? Por quê? Tem que respeitar os prazos de envio de saldo, desaverbação, averbação do novo contrato e pagamento, no caso de portabilidade com troco, tá? Então, uma média aí de 10 dias, podendo ser mais rápido ou não, tá? Bernadette Souza, não definiu ainda, tem até o dia 30 de novembro para informar o INPC. Sim, Bernadette, nós não estamos dizendo aqui na live, nem vamos, né, dizer na live, que já está definido, tá? O nosso intuito é entender o que está acontecendo nesse momento, para que a gente possa aí ter previsões referente a valores, tá? Mas entendendo toda a situação, principalmente para quem recebe acima do mínimo, tá? Aliás, coloca aí para a gente nos comentários, por gentileza, se você recebe um salário mínimo, né? Se o seu benefício é um salário mínimo ou é acima de um salário mínimo. Coloca aí pra gente. Lara de Paula, oi papai, estou vendo sua live. Que maravilha, minha linda. Olha, gente, essa é minha filha, tá? Olha que maravilha. Uma hora dessa, ela acompanhando a live do papai. Olha que coisa linda. Um beijão para você, te amo, tá bom? Aniele de Paula também está aqui nos acompanhando. Seja muito bem-vinda, Aniele. Aniele aqui também acompanhando nossa live. Uma hora dessa, Aniele, né, nos prestigiando. Olha que maravilha. Deia Reis, boa noite. Porto Seguro, Bahia. Maravilha, Deia, seja muito bem-vinda. A Aniele colocou para a gente que o áudio está ok, maravilha, tá? A Lara colocou também, ó, áudio ok, papai, maravilha. Doriane Cristina, recebo 3 salários. Olha que legal. A Doriane recebe 3 salários. Lavínia Serrana recebe 2 salários e meio. Olha que legal. Vai colocando aí, pessoal. Não, fiquem à vontade para colocar as informações aqui para a gente. Por quê? Para que a gente possa ter uma noção, obviamente, né, das pessoas que estão nos assistindo, se recebem mais ou menos, né,
do que menos não, desculpa, se recebem um salário ou se recebem mais que um salário mínimo, tá? Para que a gente possa entender. Claudimeia, oi, boa noite, eu ganho acima do mínimo, olha que legal. Carlos, recebo um salário e meio, já entra na classificação de acima de um salário mínimo, tá, Carlos? Só para vocês entenderem, tá, pessoal? O INSS, o Dataprev, o governo, ou seja, toda a parte de reajuste, tá? Quando envolve a questão de reajuste salarial, só para vocês terem uma ideia, tá? Quando a gente fala, por exemplo, eu recebo acima de um salário, então vamos colocar em questão, nesse momento o salário mínimo é 1.320, correto? Se você receber 1.320 e um centavo, já sai da classificação de R$ 1.320 redondo, ou seja, o salário mínimo é 1.320 redondo. Se você passar um centavo, você já entra na classificação de recebo acima do mínimo, tá? Para vocês entenderem. Por quê? Muitas vezes, quando a gente pensa, aquela pessoa recebe acima do mínimo, já vem na nossa mente, né? Valores altos, né? Mas muitas vezes não é, tá, pessoal? Então, só para vocês terem uma ideia de tudo como funciona, tá? Bom, então vamos lá. Muita gente colocando aqui, daqui a pouco eu volto no chat para a gente poder bater mais um papo. Vão colocando aí, se vocês tiverem dúvidas também, tá, pessoal? Vai colocando que eu vou respondendo para todos vocês. Mas vamos então às nossas informações, vamos realmente ao que interessa, tá? Por que eu resolvi fazer essa live? Por que eu resolvi colocar, né, essa informação aí? Qual reajuste será maior? Um salário mínimo ou quem recebe acima de um salário mínimo? Por que, pessoal? Assim, para a gente já ter uma noção, uma vez que estamos aí chegando próximo, né, a mais um final de ano, muitas expectativas para o ano de 2024 com relação ao salário mínimo, até mesmo diante das políticas, né, de governo que estamos que está acontecendo, né, durante esse ano de 2023. Então, está gerando-se muita expectativa. E eu gostaria de trazer para vocês, né, uma explicação mais ampla sobre tudo isso para que vocês possam entender o que é o reajuste para um salário mínimo e o que é acima de um salário mínimo, para vocês terem noção e para que a gente possa entender, e algo que eu já, né, coloco aqui para vocês da seguinte forma. Pessoal, quem recebe acima de um salário mínimo realmente está sendo prejudicado, tá? Quando eu digo prejudicado, é da seguinte maneira: o governo não está olhando com os mesmos olhos para as pessoas que recebem acima do mínimo, e eu vou explicar o porquê para vocês, tá? Bom, vamos lá. Uma retrospectiva rápida. Nós começamos o ano de 2023, né, com um novo salário mínimo aí de R$ 1.302, certo? Aonde o governo, né, o novo governo, já havia prometido, estava obviamente aí insatisfeito com esse valor de reajuste, mas era o que já estava aprovado, né? E aí, em questão de meses, reuniões, acordos, e aí, né, próximo ali, se eu não me engano, no mês de maio, teve um novo reajuste e reajustou para 1.320, ou seja, aumentou aí R$18, certo? É uma situação que, assim, diante, né, quando a gente olha apenas R$18, claro, né, financeiramente não é algo assim tão esplendoroso, mas se a gente parar para pensar que para quem recebe um salário mínimo teve 2 reajustes salariais dentro do mesmo ano, já é um ponto para a gente colocar aí um alerta, uma interrogação, né, nessa situação, certo? Porém, claro, né, tudo que é de reajuste, tudo que é de aumento, tudo que é para beneficiar, né, as pessoas, claro que sempre tudo é muito bem-vindo, né? Mas eu sou da seguinte opinião que nós precisamos olhar para todo mundo com os mesmos olhos, né? Então, assim, uma pessoa que recebe um salário mínimo, claro que ela tem as suas dificuldades, claro que ela precisa de valores, obviamente, né? Se a gente parar para pensar hoje em dia, um salário mínimo é muito pouco para a gente conseguir aí sobreviver, mas, gente, saibam,
as pessoas que recebem também acima de um salário mínimo também passam apertado, gente, tá? Eu falo que assim, à medida que você ganha um pouquinho a mais, os seus custos também sobem com a mesma proporção, né? Então, não significa, por exemplo, que uma pessoa que recebe acima do mínimo, que ela esteja com a vida tranquila, com a vida boa, com a vida mansa, né? Infelizmente, tem algumas pessoas que pensam dessa forma, mas na prática a gente sabe que não é, principalmente com base no que eu expliquei agora há pouco para vocês. Quando a gente fala receber acima do mínimo, não é 5, 6, 7 mil reais, gente. É 10 reais a mais, já é classificado acima do mínimo. 50 reais a mais, já é classificado acima do mínimo. E aí fala para mim, uma pessoa que recebe, por exemplo, 1.320 e a outra que recebe 1.350, a dificuldade é a mesma, não é verdade? Por quê? São valores baixos diante das dificuldades e das necessidades que, né, nós enfrentamos aí no nosso país nesse momento, certo? Porém, pessoal, né, nós temos que enxergar o quê? O governo vem se manifestando, vem dizendo realmente sobre aí, né, uma valorização referente ao salário mínimo, as pessoas que recebem um salário mínimo, e volto a dizer, isso é maravilhoso, né? Ou seja, realmente, né, as pessoas estão precisando e tudo que for de bom, de reajuste, de aumento é sempre muito bem-vindo, né? Tanto é que fiquei muito feliz também com os 2 reajustes que ocorreram para quem recebe um salário mínimo. Mas vamos entender, tá? A nova perspectiva, ou seja, diante do que vem sendo falado para o próximo ano, para o novo salário mínimo, é que ele vá para 1.421, certo? Até aí vocês, né, já devem ter visto notícias, outros canais, né, dizendo até mesmo sobre esse valor. Mas qual o ponto que eu quero chegar? Vamos lá. Vão analisando junto comigo, tá? Se ocorrer realmente esse reajuste, então teremos aí um aumento, tá, de 7,65%. Então, saindo de 1.320 para 1.421, certo? Se a gente analisar numa questão de aumento salarial, é uma porcentagem, né, considerável, tá? Diante do que os outros anos aí, ou a média, né, de percentual de reajuste que nós acompanhamos, é um percentual aí considerável. Tá certo até aí? Mas, ao meu ver, por exemplo, se aumentar um percentual desse para quem recebe um salário mínimo, teria que ser o mesmo percentual para quem recebe acima do salário mínimo, certo? Afinal de contas, igualdade para todos, certo? Porém, pessoal, a perspectiva, na realidade, ainda não se falam em perspectivas, tá? Para quem recebe acima do mínimo. Pelo contrário, ficam, né? O governo está só divulgando a questão para quem recebe um salário mínimo, ok? Porém, o índice que reajusta, tá? Para quem recebe acima do mínimo é o INPC. Certo até aí? Certo. No ano passado, o INPC fechou em 5,93%, da qual gerou, né, o aumento salarial para esse ano, de 2023. De uma certa forma, já não foi aí um índice, né, que agradou a todos, que fez aí uma solução de problemas ou uma melhoria, né, diante no bolso, ou seja, com esse aumento salarial. Porém, pessoal, para esse ano, a perspectiva do novo INPC, ou seja, a perspectiva de fechar o INPC nesse ano, que no caso será a base para reajustar o salário para quem recebe acima do mínimo para o próximo ano, está aí na faixa de fechar em 3,01%, gente. Então, olha só. Ano passado, 5,93%. Vamos pensar, já não foi dos melhores. Esse ano cairia para 3,01%. Porém, se a gente comparar com a perspectiva de aumento que tem para quem recebe um salário mínimo
que seria de 7,65%, então, gente, nós temos aí uma discrepância de mais do que o dobro, né? A nível de reajuste para o salário mínimo, comparado à perspectiva de reajuste para quem recebe mais do que um salário mínimo. E quais são os dois principais problemas que isso pode acarretar? Primeiro, é uma desigualdade na questão de reajustar, né? Ou seja, volto a dizer, todo mundo está precisando, quem recebe um salário e quem recebe acima. Por quê? Porque não é, quando a gente fala recebe acima de um salário, ninguém está falando em 6, 7, 8 mil reais. Nós estamos falando em 1.350, 1.380, 1.400, ou seja, valores muito próximos a um salário mínimo, certo? Então, logo de cara, nós já vemos aí, não temos uma equiparação salarial. E isso a longo prazo, gente, vai fazendo o quê? Vai achatando o salário do pessoal que recebe acima do mínimo. Então, por exemplo, para você que recebe um salário mínimo, não tem como diminuir. Sempre vai ser um salário mínimo. Agora, pensa para o pessoal que recebe acima do mínimo, gente. Hoje ele recebe, por exemplo, 2 salários. Daqui 2, 3 anos ele está recebendo um salário e meio. Daqui mais 2, 3 anos ele está praticamente recebendo um salário mínimo igual a vocês. E se a gente analisar, não vamos nem entrar no ponto da necessidade, mas vamos entrar no ponto de toda pessoa que está recebendo acima do mínimo é porque ela contribuiu acima do mínimo. Então, de uma certa forma, assim, ela pagou para receber mais. Então, nada mais justo do que ela receba, né? Mas, gente, infelizmente, o caminho, o andar da carruagem não está caminhando, não está indo, né, para essa igualdade, tá? Então, assim, por que eu trouxe essa informação para vocês? Para vocês terem uma noção, tanto vocês que recebem um salário mínimo, entender o que acontece com quem recebe acima, e você que recebe acima, entender qual a real situação nesse momento. Eu estarei, obviamente, sempre acompanhando tudo, né? Tanto um salário mínimo quanto acima de um salário, né? Para que a gente possa, obviamente, ter certezas referente aos valores. Claro, como até mesmo aqui, deixa eu ver aqui no chat, a dona Bernadette disse que ainda não está definido. Sim, não está definido. Por isso que eu estou trazendo para vocês terem uma noção de como está. Realmente não está definido nem um salário mínimo, nem acima de um salário, mas nós temos que ir acompanhando, gente, toda essa situação, porque, assim, tem que ser igual para todo mundo, né? Todo mundo está precisando, todo mundo precisa realmente aí de valores melhores para que, obviamente, né, tenhamos aí uma vida digna, uma vida, principalmente quando a gente vai, né, avançando a idade, aí, infelizmente, vai pintando gastos que a gente não tinha, dores que a gente não tinha, né? Remédios que a gente não tomava. E isso, gente, a gente sabe que só vai, infelizmente, aumentando os custos e o salário, obviamente, acaba não acompanhando tudo isso, tá? Mas, lógico, nesse momento, o que temos que fazer? Acompanhar, cobrar, né, o próprio governo, para que o governo possa enxergar essa necessidade de todas as categorias, né, não só para quem recebe um salário, para que a gente possa finalizar esse ano e começar um novo ano dando aí dignidade, dando benefícios, né, de uma forma digna para todas as categorias. Coloca aí nos comentários qual a opinião de vocês. Vocês acham que o fato do governo estar olhando, né, um pouquinho a mais para quem recebe só um salário mínimo é legal ou deveria ser igual para todas as categorias? Coloca aí para mim nos comentários que eu já vou olhar aqui e responder para vocês. Bom, vamos lá, vamos olhar aqui os comentários. Olha, a Doriane, recebo 3 salários. Será o aumento? Não deu para entender. Doriane, manda novamente para a gente. Lavínia, 2 salários e meio. Claudimeia, oi, boa noite, eu ganho acima do salário. Carlos, recebo 1 salário e meio. Lavínia,
Para mim seria bom 140, tá ótimo. Se aumentar seria a bênção. A senhora disse 140 de aumento? Não deu para eu entender. A Lavínia colocou, para mim foi ótimo, 2 reajustes, vem coisa boa no meu extrato. Sim, os 2 reajustes é como eu disse, é sempre muito bom, sempre maravilhoso, mas eu acho que assim, teria que ter uma proporção, né, para também quem recebe acima do mínimo, né? Tem que, ou seja, todo mundo está precisando, todo mundo precisa de um reajuste a mais aí, né? A Lavínia falou, verdade, mas eu passo bem porque não faço dívida, mas eu só tenho dívida e não tenho como tirar mesmo. Entende? Esse ano foi bênção para mim, consegui tirar 8 linhas de 10 que eu tinha no meu extrato, seguindo dicas aqui e estudando. E os cortes que fez das dívidas aí dá para passar bem, agradecida. Olha que maravilha, a dona Lavínia aqui, ela conseguiu reduzir, pelo que eu entendi, de 10 linhas de empréstimo que ela tinha, ela reduziu, ela tirou 8 linhas, ou seja, baixou para 2 empréstimos. Dona Lavínia, parabéns para a senhora, tá? Mas, infelizmente, não é a realidade de todos. Pelo contrário, muitas pessoas tinham, teoricamente, menos empréstimos, tinham 6, 7, 8. Hoje tem 8, 9, 10, tiveram que aumentar diante das necessidades, né? Claro que esse modelo que a senhora colocou aqui para nós é sempre o ideal. Cada vez mais reduzir e, na realidade, nunca precisar pegar empréstimos. Mas, infelizmente, né, vocês, mais do que eu, podem dizer, né? A situação não está fácil e a cada momento, oportunidade ou situação que pinta, que dá para pegar, por exemplo, um valor ou fazer alguma coisa, a gente acaba adquirindo diante das necessidades, não é verdade? Edival, eu pago pensão pelo salário mínimo, ganho 150 a mais que o mínimo, não tenho aumento e pensão está subindo. Estou, me arrependo de ter votado no Lula. Edival, o Edival é um caso, tá vendo? Ele recebe 150 a mais que o mínimo, ou seja, não é nada exorbitante acima do salário mínimo, mas na hora de reajustar, ele entra na categoria de quem recebe acima do mínimo, entendem? Então, assim, para vocês entenderem, tá aqui um exemplo vivo, né, do que eu acabei de falar referente aos valores de salário. Raimunda Mendes, Raimunda do Ceará, boa noite, boa noite. Lavínia, Lula deve por 1.500 o mínimo. Seria maravilhoso, Lavínia, mas não é as perspectivas não são essa. Afinal de contas, né, se subir para 1.421, já estará em 7,65%. Então, assim, vamos pensar para 1.500, né, aumentaria mais ainda, então não sei se chegaria numa situação dessa, não. Claro que seria maravilhoso, mas acho difícil, né? A Eliana Carvalho, a mesma novela. Não entendi, Eliana. Coloca aí pra gente. Lavínia Serrana, aumento para todos. Digno, com certeza. O Rodrigo, tinha que ser acredito que R$2.000 o salário mínimo. Seria isso, Rodrigo? Isso também seria maravilhoso, né? Mas não sei. Aliás, não sei não. A chance é quase zero, né? Diante do salário que é hoje 1.320, alcançar, né, um reajuste aí e chegar a R$2.000, né? A Jane Cabral, vai ser quanto o aumento? Jane, ainda não temos definições. Para o salário mínimo, perspectiva, né, de que vá para 1.421, mas nada definido ainda, tá? Eliana, espero Lula... marido dela foi embora, ninguém sabe nada, outro que fala coisas repetidas só para ganhar like com essa live repetida. Eliana, você me desculpa, mas assim, não tem como fazer uma live repetida. Toda live, ela é nova, né? Ou seja, como você faz um programa ao vivo repetido? Não tem como, não é verdade? Então, assim, acho que você está um pouquinho equivocado. Fala dos servidores públicos federais, isso você não fala. Eliana, na realidade, não é que isso eu não falo. Toda live, todo vídeo,
a gente procura trazer um assunto relevante para uma categoria. Nessa live, a gente preparou esse tema, né? Mas se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí que eu respondo para vocês, tá? A Lavínia, muito obrigado. Foi com muito esforço, mas consegui. Maravilha, que bênção, Lavínia. Que Deus continue te abençoando e que possa abençoar a todos, né, que estão aqui participando, que vão assistir a nossa live, né, para que, obviamente, todos possam aí ter prosperidade, possam progredir financeiramente, ter uma vida digna, né? A Eliana colocou risos. Deia Reis, acredito que todo reajuste é bom. Com certeza, Deia. Também penso dessa forma, né? Hoje, R$1 é muito bem-vindo, né? Mas quando a gente colocou aqui essa questão, é porque, assim, na minha concepção, eu acho que deveria ser dentro das mesmas proporções o aumento, tanto para o salário mínimo, quanto para quem recebe acima do mínimo. Por quê? Porque a gente acompanha as defasagens que ocorrem nos salários das pessoas que começam recebendo 3 salários mínimos e hoje, diante de tantas percas salariais, hoje estão recebendo aí próximo a um salário mínimo. Isso não é justo, não é correto, não é verdade? A Lavínia colocou, a felicidade é tão grande que nos últimos 2 contratos já estou com 65 parcelas e no outro 83. Nossa, que bênção, que maravilha, realmente, Lavínia. Realmente algo assim maravilhoso. O que você pode tentar fazer nessa situação é o quê? Nesse de 83 já não tem como, porque muito provavelmente, né? Muito provavelmente não. Ele vai ter o limite máximo de 84 parcelas, já está para terminar. Mas esse que tem 65, você pode tentar fazer uma portabilidade para fazer uma redução de taxa de juros e, obviamente, redução de parcela. Vai manter a mesma quantidade de parcelas pagas, porém, vai reduzir ainda um pouquinho do que você vem pagando. Claro, tem que fazer uma análise, mas é apenas uma ideia, uma dica que eu estou te dando, que você pode tentar fazer, tá? Lavínia, com imposto de renda sobre os salários, o que você acha? Você está perguntando a minha opinião sobre o imposto de cobrança do imposto de renda em cima dos salários, né? Eu acho que não deveria ter, certo? Eu acho que essa parte do imposto de renda, ele deveria ficar, né, para as pessoas que ainda estão, eu falo assim, na atividade, mas é no sentido assim, fora das aposentadorias, né? Tem que ficar aí entre as empresas, as pessoas que ainda estão trabalhando, e a partir do momento que você aposenta, independente do tipo de benefício, do valor, eu acho que a partir daí, assim, o que tinha que ser pago já foi pago, o que tinha que ser recolhido já foi recolhido. Daí para frente, o mínimo que as pessoas precisam ter é dignidade, né? Então, essa a minha opinião referente aos pagamentos de imposto de renda com base nas aposentadorias, pensões, etc. Em todos os tipos de benefício, inclusive de órgãos. Eu acho que, assim, você aposentou prefeitura, você aposentou pelo Estado, você aposentou, né, pelo INSS. Ou seja, chegou no ponto da aposentadoria. A aposentadoria é aposentar, parar, acabar, né? Ou seja, não vou mais trabalhar, já trabalhei pelo tempo necessário. A partir daí também, né, as suas contribuições com relação a impostos, né, e tudo mais, eu acho que tinha que ser dado uma aliviada, né, uma vez que você já fez vários pagamentos durante todo o percurso da vida no sentido de trabalho. Então, eu acho que tinha que ter essa ligação, ao meu ver, tá? O Paulo colocou outra mentira. Que mentira, Paulo? Coloca aí pra gente, né? Qual a mentira que foi dita aí? Coloca aí pra gente. Coloca que eu respondo se é mentira ou não. Agora, se não for mentira, né? Eu peço para que você vá descansar, porque assim, se não tá legal a live para você, não posso fazer nada. Eu estou aqui de coração, entregando o melhor, dando as explicações para todos, né? Se não está te agradando, tchau. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida, algumas coisas que eu posso orientar vocês? Coloquem aí para mim, tá? Senão, nós vamos parando por aqui.
vamos descansar. Amanhã é um novo dia, novos momentos, novas situações. Fiquem atentos ao canal, que eu estarei durante o dia trazendo mais informações para vocês. E qualquer coisa, qualquer dúvida que pintar, pode colocar aí, né, nos comentários desse vídeo, que eu respondo no decorrer do dia também para vocês. E peço por gentileza, quem ainda não se inscreveu, se inscreva e compartilha com mais pessoas para que todo mundo possa ficar por dentro das informações. Ok? Pessoal, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até uma próxima live. Tchau, tchau.